Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito da cidade de Nova Cruz, a Rainha do Agreste, Cid Arruda, que já está aqui conosco, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Pinto. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da Band, aos amigos que estão nos assistindo do Conexão Potiguar. Prefeito Cid, uma das coisas que se discute lá, tem uma certa polêmica lá na região Agreste, é quem na verdade é a cidade polo da região do Agreste. É Nova Cruz ou não é Nova Cruz, é Santo Antônio? A cidade polo da nossa região, Agreste, é Nova Cruz, incontestavelmente. Nova Cruz, pela sua economia, pela população, certo? Isso daí é patente, não existe, assim, nem das cidades mais próximas, e como Santo Antônio, nenhuma queixa com relação a isso. Tanto é que Nova Cruz sempre foi considerada a Rainha do Agreste. Esse termo Rainha do Agreste nasceu como, o senhor poderia nos dizer? Eu não sei precisar qual é a Rainha do Agreste. Tem algumas pessoas que dizem que é a Princesa do Agreste, mas eu fui acostumado desde a época dos nossos pais, a ser tratada assim, Rainha do Agreste. É uma cidade maior, né? mais populosa. Nova Cruz hoje tem em torno de 40 mil habitantes, porque o que sai no IBGE não retrata a realidade. Nova Cruz hoje faz fronteira com Logradouro, na Paraíba. Nós temos ruas em Nova Cruz que são ruas que não pertencem ao estado do Rio Grande do Norte, nem ao nosso município. Mas o convívio das pessoas é na cidade? Não, porque na mesma rua você não nota, você está no Rio Grande do Norte, daqui a pouco você passa a ser Paraíba. A rua Senador Georgino Avelino, por exemplo, em Nova Cruz, no Alto de São Sebastião, você vai na rua Senador Georgino Avelino, depois você entra na Paraíba e não nota. Toda a infraestrutura depende de Nova Cruz, água, energia, o pessoal estuda, usa os serviços básicos de Nova Cruz, mas quando o IBGE vai para lá, que coloca o GPS lá, fica contabilizado como Logradouro, na Paraíba. De que município? Logradouro. De Logradouro. Logradouro é o nome do município. A Caiçara. Ah, perfeito. O senhor tem um programa de rádio de mais de 20 anos. O que é que o senhor discute nesse programa de rádio lá na cidade de Nova Cruz? Esse programa é um programa comunitário, né? Nós temos há mais de 20 anos. Inicialmente nós fazíamos na rádio Curimataú, agora nós estamos fazendo há alguns anos na rádio Agreste, em Nova Cruz, Agreste FM. O nome do programa é Programa Nação Nova Cruz, e ele tem como objetivo servir como uma revista dos assuntos semanais da nossa cidade. Os aspectos políticos, econômicos, sociais, certo? Informações, nós divulgamos a vida, o cotidiano de Nova Cruz, certo? Então, é um grande fórum de debates que nós temos. E a política é o principal pilar desse programa? E a política, a administração também entra muito forte. Fazemos esse programa, eu sempre fiz, seja na situação, seja na oposição, seja governo, seja fora do governo, a gente sempre manteve esse programa Nação Nova Cruz. E o senhor viaja toda semana para lá para fazê-lo ou faz por telefone? Não, normalmente eu faço ao vivo. E o pessoal diz que ao vivo é melhor, né? É mesmo, tem uma quentura, uma temperatura diferente. Né? Não existe essa possibilidade, eu faço por telefone. Quando eu era prefeito, tinha que viajar, me locomover, e onde eu estivesse eu ligava para fazer essa comunicação com os ouvintes. Prefeito, qual o destino, qual é a vocação de Nova Cruz? Ela é mais pecuária? Nova Cruz foi centralizada em dois pilares, assim, né? A parte agropecuária, certo? E também o comércio, muito forte, né? Inicialmente, Nova Cruz tinha a sua economia voltada para a linha férrea, né? Quando não existiam as rodovias, não existia BR-101, só existia o trem antiga Great Western, né? Que era a estrada de ferro da nossa região agreste, que fazia a integração com a Paraíba e com
com Recife, em Pernambuco, né? Nova Cruz tinha essa primazia, né? Então, o transporte ferroviário, por exemplo, o sal que saía de Macau passava por Nova Cruz, certo? O algodão que era produzido na nossa região, nós tínhamos lá usinas de beneficiamento de algodão e eram escoados através da linha férrea. Com o advento do bicudo e depois a desativação do ramal ferroviário, Nova Cruz sentiu muito a sua economia, né? Então, Nova Cruz ficou mais ou menos como fim de linha, não é isso? E aquela integração com o Brejo da Paraíba ficou prejudicada. Tanto é que na nossa gestão, nós conseguimos, com a ex-governadora Vilma, fazer um trecho de uma estrada com 12 quilômetros, mas que para o Rio Grande do Norte era muito importante. A estrada Nova Cruz-Jacaraú. O Rio Grande do Norte fez até a divisa, depois a Paraíba fez da divisa até a sede de Jacaraú, e hoje Nova Cruz fica a igual distância de Natal. De Nova Cruz para João Pessoa são 106 quilômetros. Igual distância Nova Cruz, Natal, se vier por Goianinha. Por Monte Alegre é mais perto, né? Uns 18 quilômetros mais perto, certo? Mas essa estrada veio voltar com essa integração. E Nova Cruz voltou a ser meio de linha e não fim de linha. Então, Nova Cruz hoje, ele vive em função da agropecuária, né? Tá certo? E também do comércio. O comércio de Nova Cruz é um comércio muito forte. Nós temos, às segundas-feiras, a maior feira da região. Daí, Nova Cruz ser a cidade polo da nossa região. Porque uma pessoa já me disse que, se você quiser saber qual é a cidade polo, procure saber para qual feira, para qual cidade as pessoas... Os outros municípios convergem. Se convergem. Perfeito. Prefeito Cid, vou pedir licença ao senhor, nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltaremos conversando ainda com o ex-prefeito de Nova Cruz, sobre Nova Cruz e a região do Agreste, Cid Arruda. Um minuto só. Será inaugurado, já foi inaugurado, o IFRN, o Instituto Federal. Prefeito Cid, termina sendo um polo de educação também de educação no Agreste, o município de Nova Cruz. Perfeitamente. Nova Cruz teve, alguns anos atrás, a felicidade de se instalar em Nova Cruz o Núcleo de Ensino Superior do Agreste, o NESA, que é da nossa universidade. Isso deu uma alavancagem muito grande ao nosso município. Depois, houve um certo esvaziamento do nosso NESA, certo? Aí foi quando veio com força total a interiorização do governo Lula, né? Então, a própria universidade retornou com os cursos. Hoje nós temos 5 cursos à distância, mas são cursos importantes, né? Química, Física, Matemática, Geografia, né? E temos também o IFRN, que já foi inaugurado, já tivemos a primeira turma formados, porque em Nova Cruz aconteceu um fato diferente dos outros municípios. Como Nova Cruz tinha sido preterido naquela primeira relação dos 7 municípios, que depois se transformaram-se em 6, então houve um acordo, né? Eu era prefeito à época, com a Secretaria de Tecnologia do Ensino em Brasília, com a participação da bancada, a deputada Fátima Bezerra participou, o deputado Fábio Faria, né, o senador Garibaldi Alves. Então nós chegamos a uma solução, que foi uma solução que terminou sendo melhor para Nova Cruz. Enquanto se fazia o prédio definitivo, se aproveitamos uma ala do NESA e começamos a oferecer cursos de computação. Então, esse ano, em janeiro, nós tivemos a formatura da primeira turma de informática do Instituto Federal Tecnológico, do IFRN, certo? E os cursos já estão funcionando à sua plenitude em Nova Cruz. No caso da UERN é Direito, se eu não me engano. Direito e Ciência da Computação. Nós estamos funcionando em Nova Cruz com o núcleo da UERN. Quando eu era prefeito, nós conseguimos,
levar para Nova Cruz esse núcleo, uma parceria, porque quando funciona como núcleo, pelas normas da própria Universidade Estadual, tem que ter essa parceria com o município. Então, o município adaptou um prédio, nós adaptamos um prédio para funcionar a UERN, e foi implantado esses dois cursos. Dois cursos de ponta, né? Um curso de Direito e um curso de Ciência da Computação. E nós estamos passando por um momento difícil, porque a parte que é devida ao município, através de convênio, o município não está honrando, né? Então, está havendo esse problema com relação ao funcionamento pleno do nosso núcleo. E daí a nossa luta para que seja transformado logo o núcleo em campus. Porque, sendo campus, aí a responsabilidade passa para o Estado. Existe um compromisso de campanha da governadora, Rosalba Ciarline, de transformar o núcleo em campus. Em praça pública ela foi e prometeu, como também Iberê, na época, se comprometeu. E agora nós estamos com a comissão formada, pessoas da sociedade civil organizada Nova Cruz, independente de política, para cobrarmos do governo do Estado essa transformação, que seria uma solução definitiva. Nós temos 5 campos da UERN funcionando no Estado. Na nossa região agreste não existe nada, certo? Em termos de campos. Então chegou a hora do governo fazer essa justiça para com a região agreste e essa justiça com Nova Cruz, né? Então nós estamos nessa luta. O pessoal está se movimentando para, em primeiro lugar, através da Assembleia Legislativa, colocar isso no papel, transformar o núcleo em campos, tá certo? Através de uma proposição de um deputado ou do próprio executivo, né? Para ser aprovado pela Assembleia. Isso é um primeiro passo, certo? Porque não podemos conseguir nada em termos de recursos para a implantação do campus se não tiver legalmente institucionalizado o campus. Então, durante esse ano agora de 2012, eu acho que a luta dos novacruzenses, a luta é essa, é formalizar essa lei, transformando o núcleo em campus, pela Assembleia e aprovado pela governadora, e esse ano também conseguir colocar no orçamento do próximo ano os recursos necessários para o início do campus, né? Então, eu acho que senão nós vamos perder muito, certo? Mas o senhor tem esperança de que isso aconteça? Eu tenho esperança e estamos cobrando, né? Estamos cobrando. Mas tem ambiente político para isso? Tem, porque a começar pela própria governadora, né? A governadora foi em praça pública, em cima do palanque, quando estava havendo uma crise da UERN, ela se prontificou a transformar o núcleo em campus para exatamente aliviar o município desse encargo, porque na realidade, quando nós implantamos, nós sabíamos que ia ter um certo encargo para o município, né? Que o município daria para sustentar essa situação durante um período, mas que com o crescimento da própria UERN, o município não ia ter condição. E está havendo exatamente isso, está havendo esse crescimento, certo? Há necessidade de novos cursos, o município não vai ter condição de arcar com tudo isso, então chegou a hora do governo do Estado fazer a implantação do nosso campus em Nova Cruz, a semelhança do que nós temos em Pau dos Ferros e em outras 4 cidades. Que beneficiará toda a região. Vou pedir licença para o senhor, prefeito Cid Arruda, para fazermos um rápido intervalo comercial e voltaremos no próximo bloco falando um pouquinho de política. O senador José Agripino meio que proibiu alianças entre o DEM, o partido que é também da governadora Rosalba Ciarline, e o PSD do vice-governador Robson Faria. Como é que está essas alianças em Nova Cruz e na região agreste? O ex-prefeito Cid Arruda vai nos explicar no próximo bloco.